Bom dia mesmo. Hoje nós vamos começar uma matéria, uma apostila, um estudo chamado Escola de Formação de Discípulos. É um trabalho feito pelo Ministério Comunidade Cristã em Miranda e esse trabalho vem sendo desenvolvido pelo apóstolo Cristiano Moreira há anos em muitas igrejas pelas quais ele tem passado e assumido o ministério apostólico sobre elas. E é um material de extrema importância para quem quer entender fundamentos da fé, para quem quer entender propósito eterno de Deus, que são alguns dos macrotemas que nós estabelecemos através desse estudo. Vai ser um estudo um pouco longo, mas um estudo importantíssimo para quem quer compreender os fundamentos da fé cristã. Preliminarmente, o primeiro macrotema do estudo é chamado o propósito eterno de Deus. Ele é dividido em 5 subtemas. Depois nós vamos ter um tema chamado vida em Cristo, depois evangelho do reino, depois fundamentos da fé, penúltimo estudo comunhão com Deus e o último estudo é chamado a vida da igreja. Muito bem, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, como diz em Hebreus 5,12, ela diz: devíeis ser mestres atendendo ao tempo decorrido. O que isso significa especificamente? Que esse tempo decorrido é o tempo que se refere ao aprendizado de discípulo, ao discipulado. É a transmissão daquilo que foi aprendido, é a sedimentação na palavra, é a maturidade, é o tempo de crescimento de um discípulo. Então Paulo ali para os hebreus, ele escreve e a meta é que um discípulo aprenda bem o ensino, praticando e ensinando a outros. Já é comprovado na pedagogia, na psicopedagogia, que a melhor maneira que você tem de aprender é ensinando. Então, nós precisamos entender que o cumprimento da ordem de Jesus em Mateus 28:19 é fazer discípulo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O meio é receber o ensino, a meta é transmitir o ensino recebido. Para que o discípulo alcance a meta de fazer discípulo, o meio para que ele chegue lá, através da prática do ensino, deve ser simples e objetivo. Nós devemos saber onde chegar. Nós temos que ter uma meta a ser alcançada. E quando há muita instrução sem objetivo, o discípulo fica confuso e incapacitado de absorver tudo. Por isso, o ensino tem que ser dado e aplicado numa medida certa. Se o ensino tem que ser objetivo, ele deve obedecer uma progressão. Ele deve ser um estudo continuado, mas um estudo progressivo, porque atinge desde os novos na fé até os mais maduros e é dar alimento na fase certa, tanto para crianças em Cristo como adultos em Cristo. Esse material que nós veremos aqui, ele é uma série de estudos, na verdade, e então, com alegria, nós vamos, na verdade, começar esse estudo para compreender os princípios básicos da fé cristã e estabelecer o poder de Deus através do conhecimento da palavra. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o propósito eterno de Deus. Esse é o primeiro macrotema, como eu falei, dividido em vários subtemas. Mas o propósito eterno de Deus, como diz Colossenses 1, do 15 ao 20, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja,
Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse trecho da carta de Paulo aos Colossenses se refere ao nosso Senhor Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele se fez a imagem do Deus invisível, e como vemos na parte em destaque no versículo, quando ela fala aqui de porque aprouve Deus que nele residisse todas as coisas, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de tudo. A plenitude de tudo, na verdade, habita nele. Aqui em Efésios 1, 9 e 10 diz: por todo o universo temos uma marca sensível do Criador em quem tudo subsiste, ou seja, ele conduz tudo como planejado até que faça convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. E quando todas as coisas lhe estivessem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Nós precisamos compreender que a Bíblia Sagrada ela tem dado evidência sempre da sua verdade, da sua realidade. O mundo espiritual é uma realidade. Se nós pudéssemos resumir em poucas palavras a essência do propósito eterno de Deus, nós poderíamos usar a afirmação feita por Paulo aos Colossenses e repetida aos irmãos de Roma, né? Como ele fala aqui em cima, que nele reside toda a plenitude de tudo. E Romanos 11:36 diz: porque dele, e por meio dele, e por ele são todas as coisas. A ele, pois, toda a glória eternamente. Amém. Logo, as dúvidas existenciais do homem que se pergunta de onde veio, as perguntas universais, né? Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, qual o meu propósito de vida? Então, só podem ser compreendidas e respondidas se nós considerarmos que o homem, bem como todo o universo, existe para refletir a glória do Senhor. Como eu tenho falado aqui, Eclesiastes 3 diz que Deus colocou eternidade no coração do homem. Essa eternidade, ela transforma o coração do homem num espaço vazio. E esse espaço vazio, ele tem exatamente o tamanho do Senhor Jesus. Quando Jesus entra no coração humano na sua plenitude, todo vazio é preenchido e o homem começa a entender o seu propósito, né? Então, Deus é amor. E a glória de Deus, ela nunca é excludente, pelo contrário, a glória de Deus nos inclui e nos une a Ele, como diz 2 Tessalonicenses 1,12, assim, todo o trabalho de Deus, mesmo após o homem haver pecado, é no sentido de nos unirmos a Ele, como filhos do Pai Eterno, como habitação do Espírito Santo e como corpo de Cristo e sua noiva gloriosa. Você veja que a unidade do homem a Deus se dá. Em Gálatas 2,20, Paulo fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí Coríntios, ali no início da carta, ele fala que nós somos habitação do Espírito Santo e Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Então, há uma unidade. A pretensão de Deus é unir-se ao homem desde o início. Desde o início, Deus vinha todas as tardes, ali na viração do dia, no momento da viração do dia para a noite, Deus se apresentava a Adão e Eva. Em Gênesis, primeiro livro bíblico, no último livro bíblico, Apocalipse, a Bíblia diz que no final de tudo, ele destruirá esses céus e essa terra e construirá uma nova terra e um novo céu onde nós habitaremos eternamente. E ele habitará entre nós e nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Ainda que tremenda e grandiosa, a obra de Cristo na cruz, ela não representa o propósito eterno de Deus. Ela é um meio pelo qual nós somos perdoados, santificados, justificados, salvos da condenação do pecado,
libertos das trevas, da condenação eterna, libertos daquele ambiente que nos mantinha separados de Deus, esse Deus Santo. Nós somos incluídos na morte de Jesus, mas também nós somos incluídos na sua ressurreição, para que novamente unidos a Ele o propósito eterno de Deus pudesse ser alcançado. Deus nunca teve um plano B. Apocalipse 13 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia de tudo, ele é onisciente. Então, por essa razão, Paulo afirma com muita convicção que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Na verdade, como seres limitados que somos, nunca nós vamos compreender a totalidade do propósito de Deus até que o vejamos cumprido na sua inteireza. Nós podemos buscar na palavra de Deus, nas Escrituras, e pedir uma revelação do Espírito Santo para nós termos uma noção desse mistério que é o propósito eterno de Deus. Nós podemos, assim, ordenar nossa vida segundo o plano de Deus que vem sendo revelado aos homens de forma crescente ao longo dos séculos. Portanto, nós podemos, hoje, nós podemos falar que essa é a estrutura do propósito eterno de Deus. Nós vamos continuar falando disso amanhã, como Deus vai alcançar o seu propósito, qual é a essência do propósito eterno de Deus. Então, se Deus quiser, amanhã nós continuaremos aqui novamente falando desse ambiente do propósito eterno de Deus nesse primeiro encontro que nós estamos fazendo agora na Escola de Formação de Discípulos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Ele derrame paz sobre Jerusalém. Nós oramos por Jerusalém, declaramos o Salmo 122, declaramos que o Senhor ama aqueles que amam a Jerusalém, abençoa e prospera. A Bíblia diz: prosperarão os que te amam, ó Jerusalém. Nós abençoamos a Jerusalém, abençoamos a nossa cidade, a nossa autoridade constituída. Declaramos o poder do Senhor sobre nós. Pedimos que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje. Nos dê, Senhor, o pão nosso, para que sejamos despenseiros do reino e que os nossos filhos sejam abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Libere sobre eles, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, se Deus quiser, por aqui novamente. Bom dia.